Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai para a nossa segunda aula do curso do DevLearning, né? Essa aula vai ser a primeira aula de CSS. A gente vai ter 3 aulas de CSS. Mas então, antes de começar, eu queria me apresentar, porque eu esqueci de fazer isso na aula passada. Então, meu nome é Miguel Tomazini. Eu faço o curso de BCC, né? Ciência da Computação, aqui na USP em São Carlos mesmo. E é isso. Vamos para a aula então. Aqui a gente vai ter aquele link do nosso Kitbook, a gente vai ter em todas as aulas. E aqui a gente adicionou o link do Notion que eu tinha falado para vocês, que vai estar mais completo também. Vai ter mais materiais, os exercícios resolvidos. Bom, então, novamente, a gente começa a aula do mesmo jeito que a anterior, mas agora com o CSS. O que seria o CSS? Então, o CSS é uma linguagem de estilo que ela controla como que os elementos do HTML vão ser apresentados numa página. Então, a gente consegue daí mudar as cores de tanto de botões, do fundo, das letras que a gente está usando. A fonte em si, dá para mudar o espaçamento, o posicionamento do nosso conteúdo. Isso tudo para deixar um visual mais bonito no nosso site, né? Porque se a gente fosse usar só o HTML, a gente ia ter aqueles sites bem feios, assim, digamos assim, que não, não são muito atrativos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem como que se usa o CSS. Aqui, por exemplo, a gente tinha na primeira aula a tag P, né, do parágrafo. Se a gente utilizar o P, o seletor P, abrir e fechar chaves e entre eles colocar a propriedade cor, né, em inglês no caso, color, e o valor red. Isso vai fazer? Vai fazer que no nosso site todos os parágrafos passem até a cor vermelha. Então a fonte que a gente está usando, ao invés de ter, né, o texto, ao invés de ser preto, que nem estava inicialmente, ele vai passar a ser vermelho. Então essa é a estrutura mais ou menos que a gente vai usar no nosso CSS. Então a gente tem que entender também como que vai funcionar o tamanho do elemento no CSS. A margem vai ser todo esse espaço ao redor do elemento, certo? Então é ele que vai definir o espaço entre o elemento que a gente tá mexendo em si e outros elementos próximos. O padding é o espaço entre o conteúdo e a borda. E a borda vai ser a linha que envolve esse conteúdo, como que está representado aqui. Eu sei que parece um pouco confuso vendo assim, né? Qual que é a diferença da margem para o padding, se eu mudar o que vai mudar. Mas com os exemplos aqui vai ficando mais claro. E eu acho que vocês fazendo também os exercícios e testando, vocês vão conseguir entender melhor, né? Mas vamos continuar então. Então aqui a gente tem os comandos mais usados. O comando background color, ele vai definir a cor de fundo de um elemento. Então aqui, como a gente tem o exemplo, background color blue. Além desse blue que a gente tem aqui, a gente pode colocar o código da cor em hexadecimal. Daí também é uma forma de conseguir colocar cores mais personalizadas, né? Não ficar preso só ao blue que eles têm, ao red deles, né? Então a gente consegue daí personalizar mais as nossas cores. O color ele vai mudar a cor do elemento em si que a gente está usando. Pode ser um parágrafo, pode ser um botão, entre outras coisas no caso. O border ele vai ser o tamanho da borda do elemento. Então aqui nesse caso a gente está usando border 1px solid white. O que isso significa? 1px é o tamanho que ele vai estar assumindo em pixels. Por enquanto, essa nomenclatura de pixel é meio confuso sobre o tamanho, mas nas próximas aulas vocês vão entender, a gente vai conseguir explicar melhor como isso funciona. O solid significa que a borda vai estar
ela vai estar totalmente preenchida, né? Vai ser aquela borda que não vai ser vazada, ela vai ser preenchida totalmente. E white é a cor que a gente está usando. O width é a largura do elemento. Aqui, como exemplo, a gente está usando 100. E o height é a altura dele, né? O text alignment a gente vai usar para definir a posição do texto dentro de um elemento. Então, por exemplo, aqui a gente está usando o text alignment center. Então, ao invés de um texto ficar alinhado na borda esquerda, como sempre fica, que no caso aqui para vocês é aqui, né? Ele vai estar posicionado no centro. Daí a gente pode usar também o right, vai ter outras possibilidades. O font size ele vai mudar o tamanho da fonte, então a gente não vai ficar mais limitado ao tamanho do parágrafo e ao tamanho daqueles highlights do H1 ou H6 que a gente tinha. Vai dar para personalizar isso. O padding ele vai ser literalmente o padding do elemento. Aqui, por exemplo, a gente está usando 18px, né? E a margem aqui tá mal explicado, mas eu acho que é porque tem um exemplo aqui. Essa margem do elemento e o padding a gente vai entender melhor aqui, por exemplo. Então aqui a gente está usando um exemplo. Aqui o H1, por exemplo, a gente mudou o texto para cor branca. A cor do fundo a gente usou essa cor aqui em hexadecimal, como eu tinha falado, que também dá para usar, que no caso é a cor do Code Lab. A margem a gente usou 0, então você pode ver que o elemento ele tá encostando realmente nas bordas do site, digamos assim. O text alignment, o center, como a gente viu. E aqui é a diferença do padding, o padding top e o padding bottom. O padding é a distância que a gente vai ter entre o texto e a borda. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente está usando o padding top 10 e o padding bottom 10 também, para dar esse espaço entre o texto e a borda. Para não ficar, pro elemento assim, não acabar imediatamente após o texto e deixar meio o design mais agradável dessa forma. Usando assim também, a gente tem a possibilidade do padding right e do padding left, quando for necessário. Aqui embaixo, a gente está modificando as estruturas dos parágrafos, como vocês podem ver. Então, a gente usou uma borda de 10, tamanho 10, solid purple. Daí ele vai ter essa borda aqui ao redor. O text alignment a gente usou no end, então ele vai estar no fim do elemento. E aqui a gente também personalizou a largura e a altura, né? Height, width. E a gente também mudou o tamanho da fonte. Então vocês podem ver que nesse caso o tamanho da fonte do nosso parágrafo está do mesmo tamanho que a fonte usada do H1, mais ou menos. Então a gente não vai ter mais essa restrição antes que o H1 somente para títulos maiores, né? A gente vai poder personalizar mais os nossos textos. Como vocês podem ver também aqui no parágrafo, a gente também não usou nenhuma margem, então ele vai ficar encostado aqui. Do mesmo jeito que o padding, a gente pode usar o margin left, margin right, margin bottom e top. Mas então, do jeito que a gente está usando aqui, a gente está mudando todo o conteúdo que estão nessas tags. Então, por exemplo, se eu mudar o P, como eu estou mudando aqui, literalmente todo o texto que eu escrever entre P vai ficar nesse formato. E não é isso que a gente quer sempre. A gente quer ter mais liberdade. Então aqui a gente pode usar o class e o ID. No class, a gente, ao usar eles, a gente vai criar uma espécie de restrição. Então, no ID, por exemplo, se eu colocar um elemento com ID, ele vai ser um elemento único. E daí a personalização que eu fizer nele vai ser única. O class, a gente pode atribuir a mesma classe para mais que um elemento. Daí a gente vai criar um conjunto de elementos que vai ter o mesmo estilo, né? Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo. Aqui o ID, a gente usou o test ID
e o class o test class. Daí, na hora de utilizar no CSS, você tem que usar a hashtag pro ID e o ponto pro class, como está mostrado aqui embaixo. Daí, como vocês podem ver, a gente consegue personalizar diferente. A gente vai ter uma tag pro parágrafo principal, que está mudando a cor do conteúdo do texto para verde. E em paralelo a isso, a gente vai ter a personalização do teste ID para cor roxa e o teste class para cor rosa. Então vocês veem que ao usar o ID e o class, ele sobrepõe o elemento P, certo? Então ele vai ser realmente permite essa diferenciação, fazendo como está aqui do lado, né, nesse exemplo aqui. Bom, esse aqui eu já tinha mostrado para vocês mais ou menos esse negócio de inspecionar elemento, né? Mas agora vamos entender mais ou menos como que fica essa parte do CSS nos sites. Se eu entrar aqui no site do CodeLab, por exemplo, vier aqui no inspecionar, como a gente tinha feito, a gente consegue achar aqui os elementos. Então, vindo aqui nesse Computed, a gente consegue ver mais ou menos o elemento, né? Como que está funcionando. Por exemplo, aqui a gente tem a margem, a borda, o padding e a caixinha, o elemento em si, como a gente pode ver que ele está selecionando aqui em cima. Então ele tem essa estrutura. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a imagem, ele já tem outra estrutura. A gente não vai ter margem, não vai ter borda, nada e só o elemento. Daí, vindo aqui e vendo, a gente pode ver as diferenças, né? Aqui, por exemplo, a gente vai ter, nesse texto aqui, a gente vai ter uma margem bottom de 16 e o resto vazio e o elemento. Então é interessante olhar assim os elementos, que a gente consegue compreender mais como eles estão num site, né? Como eles estão realmente implementados. Então, como que a gente programa, né? Como que a gente faz para esse CSS referenciar o HTML? Então, a gente cria no mesmo diretório, na mesma pasta que tiver o HTML, a gente vai criar um arquivo com o nome style.css. E daí no arquivo HTML a gente adiciona essa linha, né? Que vai ser no head, a gente adiciona o link, esse rel, style sheet, type text /css. E o href a gente vai colocar o local do arquivo, né, em si. Que no nosso caso a gente está salvando como style.css por enquanto. Daí é só escrever no CSS e vai estar funcionando. Aqui no primeiro exercício, então, a gente vai ter aquele mesmo exercício do poema, do Carlos Drummond de Andrade. E a gente está mudando alguns elementos, como, por exemplo, o texto a gente está deixando de outra cor. A gente está colocando uma margem também aqui nos parágrafos e aqui uma margem em volta do Carlos Drummond de Andrade. Os exercícios 2 também é o mesmo exercício, como eu tinha falado, só que adicionando esses elementos diferentes. Tem o exercício 3 que a gente quer que mostre esse resultado. Também, mesmo exercício da aula passada, só que adicionando algumas coisas. Aqui a gente vai ter um negocinho diferente também, se vocês quiserem ir mais a fundo nesse assunto de CSS. Tem esse site aqui que proporciona tipo um desafiozinho de CSS, é bem legal. Eu recomendo que vocês façam. Para quem se interessar, aqui a gente vai ter também mais links sobre os assuntos que a gente abordou hoje. Antes de acabar a aula, eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu esqueci de mostrar na aula passada. Então, caso vocês optem por usar o VS Code, a gente vai ter também algumas extensões que auxiliam no projeto, que são muito boas. Esse HTML CSS Support, ele vai oferecer, vai ser uma ferramenta para auxiliar, né, oferecendo sugestões. O Live Server vai resolver aquele problema de sempre ter que ir atualizando o site a cada mudança. Então ele vai abrir um navegador que vai atualizando automaticamente. E o Auto Rename Tag, ele serve para renomear as tags pareadas de HTML
caso você edite uma delas. Então, caso você então também é uma ferramenta muito boa para ter no VS Code. Bom, pessoal, muito obrigado por mais uma aula. Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre o CSS e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.